Boa noite, meu nome é Delcio e eu estou aqui hoje à noite para conversar um pouquinho com você sobre um tema assim muito atual e muito necessário hoje, que é liderança e motivação. E ao longo de 45 anos da minha vida, eu vivi em dois ambientes que influenciaram muito a minha formação, que foi o ambiente empresarial. Trabalhei 45 anos em indústrias de grande porte, na maioria delas como gerente, principalmente da área de relações humanas e gestão de pessoas, e também no ambiente cristão, que foi o outro ambiente que influenciou muito a minha vida. Nesse ambiente cristão, eu tive a oportunidade também de exercer várias atividades, e a maioria delas também ligadas à liderança e motivação e desenvolvimento de equipes. E o meu objetivo hoje aqui é compartilhar um pouco dessa experiência acumulada ao longo desses anos todos, dividir um pouco os muitos erros e os acertos que eu fiz também ao longo desses anos todos, tanto no ambiente cristão quanto no ambiente empresarial, compartilhar com você um pouco essas experiências e falar um pouco sobre liderança e sobre motivação. Eu tenho formação na área de administração de empresas, de economia e contabilidade, e fiz também uma especialização em marketing na Fundação Dom Cabral, fiz um MBA em gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas e depois concluí o mestrado em gestão de produção e desenvolvimento de sistemas. E no ambiente cristão, como eu falei, há muitos anos lidando com equipes dentro das igrejas. Hoje, atualmente, eu sou consagrado evangelista na Igreja Metodista Central de Belo Horizonte. E algumas experiências acumuladas, então, eu queria compartilhar nessa noite o que a gente tem observado, e eu acho que é notório para todos nós, o ambiente empresarial e mesmo o ambiente cristão, ele tem mudado muito rapidamente nos últimos anos. Na realidade, ao longo de toda a história da humanidade, as mudanças sempre tiveram presentes, Embora a maioria das pessoas tenha até dificuldade para lidar com a mudança. Afinal, a era da pedra não acabou por falta de pedra, As coisas estão mudando, e desde antes e agora principalmente mudando muito rapidamente. E um dos agravantes é que não existe analgésico para a dor da mudança. A gente tem que enfrentar a mudança e, com criatividade, procurar novas soluções para os velhos problemas, porque as antigas soluções já não funcionam mais, tanto no ambiente empresarial, quanto no ambiente cristão, quanto nas igrejas. Agora mesmo, nesse momento, nós estamos vivendo um tempo de reclusão social, de isolamento social, que tem afetado muito a vida das empresas e a vida das igrejas também. As igrejas estão tendo que reinventar sua eclesiologia, sua forma de ser igreja no mundo hoje, e assim como as empresas também têm que exercer o melhor da sua criatividade através das suas equipes para poder sobreviver e conseguir superar esse momento de crise que nós estamos vivendo no país. Liderança e motivação. Esse é um tema muito atual para nós, porque eu acho que um dos maiores desafios que qualquer líder de equipe enfrenta hoje, seja um líder de primeira linha na empresa, ou um coordenador, ou supervisor de área, ou mesmo um gerente executivo, um principal executivo da empresa, ou seja, o pastor de uma igreja, uma equipe de liderança pastoral, ou mesmo um líder de ministério nas igrejas, ou um líder de célula, ou até mesmo você que está em liderança em treinamento numa célula. Um dos maiores desafios que nós temos hoje é como liderar pessoas e obter resultado através das pessoas. No fundo, liderança é um pouco isso, Obter resultado através das pessoas. E, assim, uma imagem que, para mim, refletia um ambiente empresarial que regia no tempo passado, é como se tivesse um barco a remo, e aquela equipe de 6, 8 pessoas remando num lago de água cristalina, água parada, e eles remando ali numa água tranquila, em um ambiente muito sossegado, fazendo ali o seu exercício.
Mas hoje não, né? Hoje eu acho que a imagem que representa o ambiente que a gente vive hoje, tanto nas igrejas quanto nas empresas, é como um rio cheio de corredeira e as pessoas descendo ali no barco inflável, e ali naquela hora cada um tem que saber exatamente o que fazer, né? E não tem nem como receber instrução ali por causa dos equipamentos, do barulho da água, do capacete. Então cada um tem que ter dentro de si alguns valores, alguns princípios que regem o estilo de liderança que vai gerar resultado, não só para as igrejas, quanto para as empresas também. Aliás, todos os dois ambientes vivem de resultado, né? A natureza dos resultados são diferentes, mas a necessidade deles não é diferente. A necessidade do resultado, ela existe, tanto no ambiente empresarial quanto no ambiente cristão. E falando sobre liderança, né, as escolas de administração e de liderança e motivação tiveram uma evolução muito grande ao longo dos tempos, né? Desde a escola clássica de administração, com Taylor, Fayol, até a escola de relações humanas, e mesmo os novos conceitos e as novas teorias de gestão de pessoas, de liderança e motivação, elas evoluíram muito ao longo do tempo. E cada dia surge um conceito novo, uma ideia nova, sobre como liderar pessoas e obter resultado. E o que eu tenho visto hoje, assim, pensado muito, e para falar um pouco sobre liderança e motivação, aliás, já dando um primeiro conceito que eu aprendi ao longo dos anos, né? Ninguém motiva ninguém na realidade, né? As pessoas é que se motivam ou não a partir do ambiente que é criado, seja dentro das organizações, dentro das empresas, seja dentro das igrejas, né, do ambiente cristão. As pessoas se motivam ou não a dar o melhor da contribuição delas para o resultado a partir do ambiente que é criado pela liderança, pela gerência de primeira linha, principalmente pelos diretores, pelos supervisores, coordenadores, e nas igrejas pelos pastores, pelos líderes de célula, pelos coordenadores de ministério da igreja. Então, a criação desse ambiente, ela afeta diretamente o resultado, seja da empresa, seja da igreja. E hoje eu queria voltar alguns anos, mais precisamente mais de 2000 anos atrás, para falar um pouco sobre liderança e motivação. E eu queria voltar, assim, num líder que, na linguagem de hoje, talvez eu pudesse chamar de um líder raiz, né? Com princípios e valores de liderança e de comportamento que mudaram a história da humanidade. E é interessante porque sempre quando eu dava aula na universidade, no curso de engenharia de produção, eu dava aula sobre planejamento e controle de produção, e sempre no início do semestre e durante o semestre eu tinha muita preocupação em formar os alunos não só em técnicas de produção e controle de produção e planejamento de produção, mas eu sempre tive uma preocupação muito grande também em preparar os alunos para a vida, né, para os desafios que eles iam enfrentar, não só na parte técnica de gestão da produção e de tecnologia, mas também na parte de relações humanas, de relações interpessoais, porque a máquina, por mais moderna que ela seja, se não tiver uma pessoa ali atrás, ela não vai produzir o resultado. Ela não vai funcionar sozinha, precisa de alguém para dar os comandos, mesmo que a automação seja extremamente evoluída, vai precisar de alguém para desenvolver os programas, para fazer o startup, né? E isso tudo envolve pessoas. Por isso é tão importante para um engenheiro de produção, por exemplo, entender de gestão de pessoas, de relacionamento interpessoal, de liderança e de motivação. E hoje eu queria falar sobre liderança e motivação a partir de um líder histórico na humanidade. E é interessante porque, quando dava aula na universidade, sempre quando eu perguntava para os alunos assim, qual foi o maior líder de toda a história da humanidade, a resposta que eu recebia deles era sempre a mesma. Seja no 6º período, no 8º período, no 10º período, que eram as turmas que eu dava aula, a resposta deles era sempre a mesma. O maior líder de toda a história da humanidade foi Jesus Cristo.
partir dessa experiência com os alunos, né, e dessa vivência com eles, e também a minha vivência no ambiente cristão, nas igrejas, lendo, estudando aprofundadamente a Bíblia, eu fiquei me perguntando assim, quais eram as características de liderança de Jesus que fizeram dele o maior líder de toda a história da humanidade? O que tinha em Jesus, no seu estilo de liderança, no seu comportamento como líder, que fez dele esse maior líder na história da humanidade? E o que eu queria compartilhar com você hoje aqui é algumas características desse estilo de liderança de Jesus. Por que ele foi tão importante ao longo da história da humanidade do ponto de vista da liderança? E eu quero então compartilhar algumas características desse estilo de liderança que eu acho que marcaram muito a atividade, a atitude de Jesus como o maior líder da história. E uma primeira característica que eu percebo muito na forma de Jesus se relacionar com seus seguidores era o estilo de liderança servidora. Jesus era um líder servidor. E isso é muito importante que a gente internalize isso, seja numa liderança de primeira linha na empresa, seja na liderança de igreja. Na realidade, o líder é chamado para servir. Quem lidera é servo das outras pessoas. Há um conceito muito errado na maioria de alguns líderes, que eles estão lá para serem servidos. E as pessoas fazerem simplesmente o que elas mandam. Mas isso é um grande erro, né? Isso aí não leva a um comprometimento das pessoas com o resultado. Então, quando você lidera por controle das pessoas, não que o controle não seja necessário, não é isso? Mas quando a sua liderança é baseada num sistema autocrático demais, o que acontece é que as pessoas, elas te obedecem quando você está presente. Essa foi a minha experiência ao longo de anos nas empresas. Mas quando você não está presente, elas simplesmente não dão o melhor da contribuição delas. E Jesus sabia disso. E quando ele exercia e relacionava com as pessoas, o estilo de Jesus era um estilo assim, servidor das pessoas. Ele mesmo declara que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Numa outra oportunidade, quando os discípulos discutiam entre eles quem seria o maior no reino dos céus, Jesus trouxe um conceito totalmente invertido que eles possuíam de liderança, dizendo: aquele que quiser ser o maior, seja como o menor, e aquele que vos sirva. Estou lembrando aqui da experiência de Jesus lá na ceia, quando Jesus pega uma toalha, uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Na realidade, aquelas são duas grandes ferramentas de liderança, uma bacia e uma toalha. Jesus queria ensinar para os discípulos, era esse conceito de liderança. Aquele que quer ser o maior, seja como o menor, e aquele que serve aos outros. E a liderança na igreja, ela é marcada por serviço também, quando nas empresas também. Eu fui gerente de 45 anos de empresa. E eu trabalhava muito, porque isso é a característica de um líder, né? Servir as pessoas, desenvolver as pessoas, fazer com que elas cresçam e desenvolvam a criatividade, o maior potencial de realização delas como profissional e como pessoas também. E Jesus sabia disso. E ele fez isso o tempo todo, né? Desenvolvendo pessoas. Parece que hoje esse conceito não é muito arraigado, né, em muitos líderes. Parece que eles querem mais ser vistos do que ser visto. Mas na realidade Jesus era um líder servidor. Ele deu a sua vida em função do seu objetivo, dos resultados que ele precisava alcançar, que era a implantação do reino de Deus aqui nesse mundo. E uma verdade que eu aprendi muito grande também, seja nas empresas, ou seja, nas igrejas, no ambiente cristão, quem não trabalha, acaba dando trabalho. E não é pouco não, dá muito trabalho, né? Então, exercer esse estilo de liderança servidora, estar envolvido com as pessoas, estar perto das pessoas, conhecer as suas necessidades, talvez seja a grande demanda hoje em cima dos líderes, né?
tanto nas igrejas quanto nas empresas também. Então esse era o primeiro estilo da liderança de Jesus. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em favor de muitas pessoas. Eu estou falando sobre liderança e motivação. E estou usando como exemplo de líder, de liderança, o maior líder de toda a história da humanidade, que foi Jesus Cristo. E uma segunda característica do estilo de liderança de Jesus era uma comunicação franca e aberta. A verdade sempre. A verdade sempre. Essa era uma das marcas de Jesus no seu estilo de liderança com os discípulos e com os seus seguidores. E precisa ser também uma marca no estilo de liderança de qualquer chefe, qualquer coordenador, qualquer gerente de empresa. Uma comunicação franca e aberta. Porque isso implica em ser verdadeiro com as pessoas. E a verdade, ela é a base, é o princípio da relação de confiança. E quando a relação de confiança é quebrada, seja dentro das empresas, ou seja no ambiente cristão, nas igrejas, é muito difícil de recuperar. Na maioria das vezes é um caminho sem volta. Então uma comunicação franca e aberta é fundamental em todos os relacionamentos da nossa vida, mas principalmente quando nós estamos exercendo um papel de liderança. Jesus nunca aliviou o seu diálogo, aliviou os seus princípios e os valores do reino de Deus para conquistar mais seguidores. A fala de Jesus era sim, sim, não, não. Não tinha assim, um meio termo. Jesus foi sempre muito claro nos valores e nos princípios do reino de Deus, e ele não aliviava, não facilitava e não distorcia esses valores para conseguir mais seguidores. Assim como nas empresas também, elas têm as políticas, as diretrizes, elas têm que ser muito claras para as pessoas dentro da empresa, para que todo mundo trabalhe focado na mesma direção, dos mesmos valores, das mesmas crenças, né? E nos mesmos princípios. E com Jesus era assim também. Né? Jesus foi confrontado muitas vezes por pessoas que queriam distorcer os princípios e os valores do reino, mas Jesus nunca cedeu a esse tipo de pressão para obter mais seguidores. Aliás, Jesus foi duro muitas vezes em algumas falas, né? Do tipo, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não se ajunta, se espalha. Uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Ninguém pode servir a dois senhores. Então as palavras de Jesus eram muito firmes nesse sentido de ter uma comunicação franca e aberta. Então assim, esse era um outro princípio do estilo de liderança de Jesus que fez dele o maior líder de toda a história da humanidade. A verdade sempre, agora com amor, né? Porque há um binômio na comunicação. A comunicação tem dois tipos de coisas básicas, que um é o conteúdo e o outro é a forma. Seja dentro da empresa, seja dentro das igrejas. A comunicação pode ser feita com amor e com desamor, do ponto de vista da forma. E do ponto de vista do conteúdo, ela pode ser verdadeira ou não. Então o melhor binômio para poder obter resultados, seja na empresa, seja nas igrejas, é a comunicação franca e aberta, baseada na verdade e no amor. Esses são princípios que a gente não pode abrir mão. Quando você é um líder de pessoas, seja de primeira linha, numa equipe que trabalha no chão de fábrica, por exemplo, ou um pastor que lidera um número grande de ovelhas, ou um líder de célula que lidera ali 12, 10 pessoas na sua célula. Não dá para abrir mão desse princípio da comunicação franca e aberta. E é interessante porque as pessoas sabem quando você não está sendo sincero. Elas percebem isso. Muitos líderes acham que não, mas as pessoas percebem isso. E aí não estabelece a relação de confiança. E quando a relação de confiança não é estabelecida, você nunca sabe direito o que as pessoas estão pensando quando você está liderando essas pessoas. E é muito ruim, é muito pouco eficaz você liderar pessoas sem saber exatamente o que elas estão pensando. É preferível você ter um ambiente franco e aberto, para que as pessoas possam se expressar, é claro, de uma forma, como eu falei, né, do ponto de vista do conteúdo verdadeiro e do ponto de vista da forma também, de uma forma contributiva, que vai agregar valor para o resultado e para as relações,
do que você conviver com pessoas numa estrutura mais fechada, seja na igreja ou na empresa, que você não sabe o que elas estão pensando. E aí, na hora que você mais precisar delas, elas podem falhar com você. Então, 2 princípios já que nós conversamos, né? O primeiro princípio é a da liderança servidora. E o segundo princípio é da comunicação franca e aberta. A mentira, ela não funciona em nenhum desses 2 ambientes, né? E ela quebra, como eu falei, a relação de confiança. E na maioria das vezes, como eu disse também, esse é um caminho que não tem volta. Mas há um outro princípio no estilo de liderança de Jesus, que é a valorização das pessoas. Isso foi muito marcante no estilo de liderança de Jesus. E é muito importante isso no ambiente empresarial e no ambiente cristão. Jesus, independente do que ele tinha para fazer naquele momento, ele parava tudo que ele estava fazendo para atender a necessidade das pessoas. Seja um cego que precisava ter sua vista restaurada, seja um paralítico que precisava ter os seus artérios reconstruídos, seja até uma pessoa morta que Jesus tinha o propósito de trazer de volta a vida daquelas pessoas. Então, quando mãos se estendiam e vozes clamavam, Jesus sempre atendia com amor. Estou lembrando aqui de várias experiências, né, por exemplo, quando Jairo procurou Jesus, que a filha dele de 12 anos estava doente, Jesus parou tudo o que ele estava fazendo para ir para a casa de Jairo, para orar sobre a filha dele e trazer de volta a vida. Então, assim, são muitas experiências vividas por Jesus. Quando ele andava por Jericó, o cego Bartimeu clamava lá: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parava a caminhada dele para atender o cego Bartimeu, né? Então, Jesus era assim, porque as pessoas eram importantes para ele. Porque as pessoas é que faziam sentido para o ministério dele. Ele veio aqui para formar multiplicadores, para cuidar das pessoas, do coração das pessoas. Por isso ele não foi entendido pelos escribas, pelos fariseus, porque a grande expectativa deles é receber um grande líder com muito poder, talvez para liberar eles do poderio militar romano ou do próprio poderio cultural grego, que era o que caracterizava o mundo antigo na época de Jesus, né? Literalmente a cultura dominada pelos gregos e o poder militar bélico liderado pelos romanos, né? Talvez a grande expectativa dos judeus é que Jesus viesse libertá-los dessa opressão grego-romana, dos impostos que eles tinham que pagar para o reino de Roma, para o rei de Roma. Mas não era o objetivo. Jesus não veio para fazer uma mudança social, Jesus veio para mudar o coração das pessoas. Então, valorizar as pessoas é fundamental para qualquer líder. Você que trabalha dentro de empresa, eu trabalhei dentro de empresa há 45 anos. Algumas vezes eu tive que abrir mão de muitas coisas para valorizar as pessoas. E quando você recebe uma pessoa dentro do seu ambiente de trabalho, ou um pastor recebe um membro novo dentro da sua igreja, ele entra ali cheio de expectativas, cheio de medos também, é um ambiente novo para ele. E essas pessoas precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas, precisam ser acompanhadas, mentoreadas, discipuladas. Isso é fundamental, é um papel básico de todo líder. Valorizar as pessoas, dar importância para as pessoas. Então você está querendo dizer que o resultado não é importante? É claro que o resultado é importante. Jesus sabia disso, o empresário sabe disso também. Nenhuma empresa vive sem lucro, né? É através do lucro que a empresa distribui resultado, faz novos investimentos, se moderniza, se torna mais competitiva do ponto de vista tecnológico, de custos. Hoje, custo é um fator importante e fundamental, né, na gestão de qualquer empresa. O resultado é importante, mas as pessoas são mais importantes, porque é através delas que nós conseguimos resultados, seja dentro da empresa, seja dentro das igrejas. Então Jesus sempre preocupou em resgatar o moral, a autoestima das pessoas. Ele tratava aqueles que a sociedade rejeitava, aqueles que a sociedade excluía. As pessoas eram importantes para Jesus, por isso elas vinham muito até Jesus, elas vinham das vilas, das praças, dos becos, se encontravam com Jesus nas praias. Aliás, esse ministério de Jesus foi todo vivido num ambiente rural, né, num ambiente externo, né? Alguns eventos foram realizados dentro de templo, dentro
dos templos, né? Mas a maioria deles foram realizados na rua, em cima dos montes. Seus ensinamentos eram feitos em cima das montanhas, em cima dentro de um barco, nas coisas simples da vida e do dia a dia. Aliás, depois de muitos anos de experiência, posso dizer para você que, na minha conceituação hoje, a simplicidade é o ápice da sofisticação. Quanto mais simples você puder ser, seja dentro das empresas, seja dentro das igrejas, mais identidade com as pessoas você vai ter e mais resultado você vai obter. Então, eu queria deixar mais esse princípio de liderança de Jesus com você essa noite, né? Seja uma pessoa que valorize seus funcionários, suas ovelhas, pastor, seus funcionários, gerentes, chefia de primeira linha. Cuide das pessoas, ande perto delas, converse com elas, descubra as suas necessidades, veja como você pode atender essas necessidades, porque é isso que gera resultado, né? Eu aprendi depois de muitos anos na empresa que quando você ganha o coração das pessoas, você ganha a mão delas também. Mas se você não ganha o coração delas, se não tem identidade com elas, dificilmente você vai ganhar as mãos delas com o melhor da competência que elas têm para dar para a empresa e para gerar resultado para a empresa. Outro estilo da característica do estilo de liderança de Jesus era a coerência entre o discurso e a prática. E isso também é fundamental para um líder. Você que é um gerente, você que é um coordenador, supervisor de empresa, pode ter certeza que seus funcionários estão te observando o tempo todo. E você que é um pastor, um líder de célula, um líder de ministério da igreja, você pode ter certeza absoluta também que as pessoas estão te observando o tempo todo. São como filmadoras filmando você o tempo todo, para avaliar e ver o tempo todo a sua coerência entre o discurso e a prática. Por isso as pessoas se admiravam da doutrina de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, porque Jesus, ele vivia o que ele pregava. Se você pega, por exemplo, lá em Mateus 6, o Sermão da Montanha, estou até aberto em Mateus aqui, você vai ver que Jesus sobe no alto daquele monte e traz para eles um monte de ensinamentos. Na maioria alguns até através de parábolas. Jesus era mestre de fazer isso, né? Quando ele precisava ensinar alguma coisa de mais complexo entendimento, Jesus partia de uma coisa conhecida deles para passar para eles uma coisa que não era conhecida ainda. Por isso Jesus usava tanto de parábolas. E Jesus saía do alto daquele monte, depois de ensinar vários princípios e valores do reino de Deus para eles, Jesus descia daquele monte. E Jesus, se você pegar a sequência dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, você vai ver Jesus realizando tudo aquilo que ele ensinou para os discípulos. Então essa coerência entre o discurso e a prática é muito importante. Tanto num gerente de primeira linha, num coordenador, supervisor, num diretor de empresa, quanto num pastor e num líder de igreja. As pessoas querem sentir segurança no seu estilo de liderança. E para que isso aconteça, tem que haver esse discurso, essa coerência entre o discurso e a prática. Por isso as pessoas se maravilhavam dos ensinamentos de Jesus. Quando Jesus pregava, as pessoas falavam, nunca ninguém falou como esse. Por que nunca ninguém falou como esse? Por causa dessa coerência de Jesus entre o discurso e a prática. Quando Jesus olhava para os escribas e os fariseus, falava, olha, vocês podem fazer o que eles falam, mas vocês não podem fazer o que eles fazem. Porque eles falavam uma coisa, mas viviam uma outra coisa muito diferente. E um líder, um diretor, um gerente de empresa não pode fazer isso. Porque ele perde a confiança dos seus subordinados, dos seus liderados. E um pastor, um líder de igreja também não pode fazer isso. Tem que haver essa coerência entre o discurso e a prática. Sem isso, você não vai gerar credibilidade nas pessoas para te respeitarem como um verdadeiro líder. Jesus vivia, como eu falei, as coisas que ele pregava, né? A liderança dele não era uma liderança legal, era uma liderança legítima. E o que dá legitimidade e motiva as pessoas e dá essa legitimidade para o líder, além de ter a comunicação franca e aberta, ter um estilo de liderança servidora, é ter uma coerência entre o discurso e a prática. Por isso Jesus falava como quem tem autoridade e tinha legitimidade
no estilo de liderança e no relacionamento interpessoal com os seus discípulos e com os seus seguidores, porque ele vivia tudo aquilo que ele falava, né? Essa coerência é muito importante, principalmente até no ambiente cristão. Talvez, vou falar uma coisa que é meio forte, mas é verdade, talvez a Bíblia que muitas pessoas vão ler, a única Bíblia que muitas pessoas vão ler, seja a sua vida. Talvez a única Bíblia que muitas pessoas vão ler seja a sua vida. Então, seja coerente com os princípios e os valores cristãos, viva esses valores, seja na sua casa, com a sua família, seja na sua igreja, seja no seu trabalho, na sua escola, onde Deus te colocar. Exerça essa coerência entre as coisas que você prega e a vida que você leva. Deus, Ele muitas vezes está mais interessado em quem nós somos no secreto até, do que quem nós somos na igreja. Quem nós somos no nosso trabalho, quem nós somos dentro da nossa casa, com a nossa família, quem nós somos na nossa escola, do que quem nós somos dentro das igrejas. E no ambiente empresarial não é diferente disso, né? Essa coerência é muito importante. Mas já caminhando para o final, outra característica do estilo de liderança de Jesus era a determinação e a perseverança. Jesus era perseverante e determinado. Jesus não era daqueles que começavam um monte de coisa e não terminava nenhuma delas. Isso é péssimo quando um líder age dessa forma, seja dentro das igrejas, seja dentro das empresas. Eu trabalhei em empresa há muitos anos, eu vi muitas pessoas que tinham ideias excelentes, mas nunca conseguiam colocar nada em prática. Ou às vezes começavam as coisas com muita motivação, com muito entusiasmo, mas quando as dificuldades começavam a aparecer, quando as lutas vinham, quando a falta do recurso acontecia, rapidamente elas se desinteressavam pelo projeto e largavam tudo de lado dentro da empresa. E dentro das igrejas também, né? Deus não gosta de pessoas que começam um monte de coisa, mas não terminam essas coisas. Deus sempre concluiu tudo que Ele planejou, desde a criação do mundo, até a vinda do seu Filho aqui nesse mundo e a caminhada de Jesus, o ministério terreno dele, até a consumação. Nós estamos na época da Páscoa, né, da morte, da crucificação e da ressurreição de Jesus, a obra foi completa. Nosso Deus não é um Deus que deixa as coisas pela metade. Deus não gosta que a gente comece um monte de coisas e não termine essas coisas. E tem muitas pessoas que infelizmente não têm essa determinação, não têm essa perseverança, né? Jesus sabia que a sua missão envolvia humilhação, dor, morte de cruz, açoites, mas hora nenhuma Jesus fugiu do seu foco e da sua meta. Mesmo sabendo tudo que ele ia passar, todo o sofrimento que ele ia viver, Jesus sempre foi determinado e focado e perseverante nos seus objetivos. As dificuldades da vida, os problemas da vida nunca foram motivo para Jesus, nunca foram justificativa ou desculpas para Jesus mudar os propósitos para os quais ele veio aqui nesse mundo. Ele foi determinado e perseverante até o fim, mesmo que isso implicasse, como eu falei, em lutas, perseguição, sofrimento, dor, morte de cruz. Jesus sempre levou até o final todos os seus projetos. E a pergunta é, como que eu tenho me comportado como líder? Eu tenho sido um líder que tem motivado as pessoas a concluírem os projetos, a concluírem os trabalhos, seja na empresa, seja na igreja? Ou eu nem tenho importado com isso, tenho deixado as pessoas começarem a desistirem de um monte de coisas? Às vezes um investimento enorme de recursos que não dão em nada, que não dão resultado nenhum, porque as pessoas abandonam o barco, abandonam o projeto no meio do caminho. Isso é muito triste quando acontece, é um dispêndio de recursos, de tempo, às vezes de recursos financeiros, que acabam não dando resultado nenhum. E quase já finalizando, outra grande característica do estilo de liderança de Jesus era a formação de multiplicadores. Isso era forte demais em Jesus. E precisa ser forte demais em cada um de nós, seja um gerente de empresa, um líder de empresa, seja um líder, um pastor de igreja. O foco e uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer como líder é formar multiplicadores, capacitar as pessoas, investir nas pessoas, para que elas cresçam, se desenvolvam como profissionais, como pessoas. Porque
Isso é o que dá continuidade ao trabalho. Ao longo do tempo eu cheguei a uma conclusão também muito importante que eu queria dividir com você. Sucesso sem sucessor, na realidade, é um grande fracasso. Seja nas organizações, seja nas empresas. Se o seu ambiente de trabalho, se a sua área que você lidera, gerencia, ela se desmonta toda quando você sai por aposentadoria, por demissão, ou por arrumar uma colocação melhor, você foi um péssimo líder. Se você é um pastor, um líder de célula e não está treinando ninguém, se você é um líder de ministério e não está preocupado em formar novos líderes, se você é um pastor e não está preocupado em formar nova liderança na sua igreja, e quando você sai da sua igreja por algum motivo, ou porque é convidado para ir para outra igreja, ou por alguma outra tipo de decisão, todo aquele trabalho é desmantelado. Então eu e você fomos péssimos líderes se isso acontece. Liderar implica em formar multiplicadores. Jesus sempre teve essa preocupação. Ele selecionou, ele tinha 70 pessoas, depois entre eles ele tinha 12, entre os 12 ele tinha 3, mas Jesus estava sempre investindo nas pessoas, gastando tempo, dormia com eles, comia com eles, andava com eles, navegava com eles, gastava todo o tempo dele investindo nas pessoas. Jesus não era um líder centralizador, ao contrário, ele incentivava o crescimento dos seus discípulos, ele punha eles à prova, ele testava a fé deles, ele colocava eles na prática para fazer as coisas. Então, o que eu tenho feito como líder para promover as pessoas que trabalham comigo? Ou será que eu tenho focado só em mim, no meu próprio crescimento, na minha própria visibilidade? Mas na realidade, Deus não nos chamou para tornar o nosso nome conhecido. Deus chamou para tornar o nome dele conhecido. Então eu, como líder, tenho que ter humildade suficiente para poder formar pessoas e desenvolver pessoas para que o nome de Deus seja glorificado nesse mundo. E dentro das empresas, mesma coisa, desenvolver pessoas para que amanhã, quando você se aposentar ou sair da empresa, a empresa continue saudável, lucrativa, produtiva. E isso a gente consegue como? Através da formação de pessoas. Muito bem, indo para o finalmente já, outro grande foco e característica do estilo de liderança de Jesus era o foco em resultado. Se você estiver me assistindo agora, eu estou online, você podia repetir comigo, foco em resultado. Talvez esse seja um grande objetivo de todos os líderes, talvez não, com certeza é. Empresa vive de resultado, igrejas vivem de resultado. A natureza, como eu falei, do resultado é diferente, mas a necessidade do resultado não. Jesus era um líder centrado. Jesus tinha alvos, tinha metas, tinha objetivos. Ele tinha um tempo para fazer isso, ele era quantificado, ele era aprazado. As metas na empresa também, os objetivos na empresa precisam ser quantificados, aprazados, e todo mundo precisa trabalhar no mesmo foco. Tem que ter um foco no resultado. Empresa vive de resultado. Então, eu até brincava com os funcionários que eu tinha lá na indústria onde eu gerenciava, uma fábrica grande, tinha 1.600 funcionários. Eu falava com eles, olha, a gente tem que estar focado em resultado. O resultado é com o resultado que a empresa investe nas pessoas, distribui benefícios para as pessoas, paga o salário das pessoas, investe em tecnologia, em modernização. E é com o resultado também que as igrejas crescem, evangelizam, conquistam mais pessoas, levam o amor de Deus, né? Levam a palavra de Deus para outras pessoas. Para fazer isso, você depende de pessoas formadas, desenvolvidas. Então, esse foco no resultado, né? Assim, havia uma cruz lá no final de 3 anos e meio esperando Jesus, mas ele, hora nenhuma, deixou de caminhar na direção dela. Olha, Jesus podia ter ficado em Nazaré. Nazaré é uma cidade tranquila, 200 metros acima do nível do mar. Jesus sentava lá na montanha, ficava olhando a campina, ficava olhando as plantas, né? Os lírios do campo, as aves do céu. Jesus podia ter ficado ali, expandido os negócios da carpintaria de José, podia ter ampliado a empresa familiar que eles tinham. Jesus podia ter constituído uma família em Nazaré, deixado a sua identidade secreta. Mas não. Jesus tinha um foco, Jesus tinha um objetivo, Jesus tinha um resultado que ele queria alcançar. E ele focou naquele resultado o tempo todo. Todo o seu ministério foi direcionado para o resultado.
Hoje, um dos grandes problemas que às vezes existem nas empresas é essa falta do foco no resultado. As pessoas diversificam muito, divergem muito, caminham por um monte de caminhos, né? E às vezes, quando a empresa não tem os objetivos, as estratégias claramente definidas, o resultado claramente definido, às vezes elas têm dificuldade de sobreviver e de permanecer no mercado, porque a competição é muito violenta hoje, é muito agressiva, em qualquer ambiente. Então, se nós não estivermos focados em resultado, nós não vamos conseguir sobreviver num ambiente competitivo, como é o ambiente das empresas hoje. E nas igrejas da mesma forma, né? A igreja vive de resultado, né? Não tem sentido uma igreja ficar 5, 10, 15, 20 anos do mesmo tamanho, com o mesmo formato, com o mesmo funcionamento, os mesmos princípios ali, os mesmos procedimentos, né? Não tem sentido isso, né? Nós somos chamados para produzir fruto. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se tiver de amor uns pelos outros e que a gente produza fruto. E quanto mais fruto nós produzimos, mais Deus nos limpa, como um ramo enxertado numa árvore, para que nós produzamos mais frutos ainda, né? Então, não perca tempo na sua empresa. Eu ficava muito chateado dentro da organização e da equipe que eu gerenciava, quando as pessoas não alcançavam resultado e gastavam um tempo enorme numa reunião, às vezes 1, 2 horas, discutindo para ver quem foi o culpado para não obter o resultado. Isso não tem o menor sentido. Você avaliar um processo para ver se ele precisa de ações corretivas, é básico e fundamental fazer isso. Agora, ficar discutindo quem foi o culpado, sabe, quando a competição é interna, quem ganha é o concorrente. Vou repetir para você, quando a competição é interna, quem ganha é o concorrente. Seja na indústria, na empresa, seja nas igrejas. Quando as pessoas não caminham todos numa mesma direção, focados no resultado, pode ter certeza que quem vai levar vantagem com isso é o seu concorrente. Porque é como querer remar todo mundo no mesmo barco, só que cada um remando numa direção. É como você querer desatolar um carro, todo mundo dentro do carro. Todo mundo tem que descer e empurrar na mesma direção. Todo mundo tem que remar numa mesma direção. Senão o barco não caminha, o carro não desatola. E na igreja é a mesma coisa. Quando há competição, eu chamo até de fogo amigo, né? Quando há esse fogo amigo dentro das igrejas ou dentro das empresas, as coisas não caminham. Sempre vai ter alguém que vai querer sabotar o resultado, muitas vezes de uma maneira consciente, outras vezes de maneira até inconsciente, muitas vezes intencional, outras não, mas sempre vão ter aqueles que vão querer torcer contra, né? Para que dê tudo errado e que as coisas não funcionem. Talvez porque queiram o lugar do chefe deles, ou queiram o lugar do pastor deles, ou por querer estar no papel e no lugar de uma outra pessoa, que é um grande erro também, né? Seja nas empresas ou nas igrejas, cada um tem um papel diferenciado. Se você é um líder de tecnologia e tem lá outro líder que é de gestão, tem outro líder lá que é da área de logística, cada um tem que trabalhar com o seu foco dentro da sua área e focando o resultado maior da empresa. Na igreja é a mesma coisa. Seja o líder do ministério evangelista, seja o líder do ministério de educação cristã, seja o líder de célula, todo mundo tem que estar focado na mesma direção, no mesmo sentido. Se não tiver esse foco no resultado, né? Empresa vive de resultado, igreja vive de resultado. Então não adianta ficar olhando para o passado e achar culpado. Nós temos que olhar para o futuro e procurar novas soluções para que os erros não aconteçam de novo. E eu não permitia, quando gerenciava equipes na empresa, eu não gastava tempo olhando para trás e procurando quem foi culpado para o resultado não ter acontecido. Eu olhava para o futuro, levava a equipe a olhar para o futuro e procurar novas soluções para os problemas que nós não conseguimos resolver e para o resultado que nós não conseguimos obter. Isso é que faz a diferença entre ser competitivo ou não, entre dar resultado ou não. É olhar para frente, olhar para o futuro e procurar novas soluções para os velhos problemas e prosseguir para o alvo, né? O apóstolo Paulo, ele tinha muito esse foco, né? Assim, ele falava o tempo todo, né? Esquecendo das coisas que para trás ficaram e olhando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Bom, acho que eu já falei demais por hoje, né? Então eu queria terminar essa palavra deixando para você esses princípios básicos de liderança que marcaram o estilo de liderança de Jesus.
E recapitulando aqui rapidinho, primeiro, liderança servidora. Se você é um líder, você foi chamado para servir. Segundo estilo, comunicação franca e aberta. Isso é fundamental em qualquer líder. Terceiro, valorização das pessoas. Invista nas pessoas, valorize as pessoas. Resgate moral, autoestima, faça com que as pessoas desenvolvam o que elas têm de melhor no potencial delas, seja em qualquer ambiente de trabalho. Terceiro, quarto, coerência entre o discurso e a prática. Seja o seu sim, sim e não, não. Que haja essa coerência, né, entre a palavra e o comportamento. Determinação e perseverança, fundamental também para qualquer líder, seja em qualquer ambiente de trabalho. Formação de multiplicadores, fundamental. Como eu falei para você, sucesso sem sucessor é um fracasso, não é um sucesso. Se tudo acaba quando você sai, você foi um péssimo líder, desculpa eu te falar isso. Eu fui um péssimo líder se isso acontecesse quando eu saía de uma equipe e fui promovido ou transferido para outra área. Quando você sai de uma igreja como pastor, se o trabalho desmonta todo, é porque você foi um péssimo líder e não formou pessoas como multiplicadores, como Jesus fez com aqueles 12, a ponto deles entregarem as próprias vidas para que o Evangelho chegasse até nós e serem mártires do Evangelho. E por último, foco em resultado. Sem resultado, as coisas não caminham, as empresas não caminham, as empresas não se desenvolvem, as igrejas não se desenvolvem. Então tem que ter estratégia, tem que ter visão de futuro, tem que ter resultado planejado e tem que correr atrás desse resultado. Agora, como eu falei, terminando, nós vivemos num ambiente extremamente competitivo hoje. E é muito importante a gente, como líder, você como líder, tentarmos encontrar um equilíbrio nesse ambiente. Entre você ser competitivo e neurótico, e ser feliz e falido. Acho que nenhum desses dois extremos interessa para ninguém. Seja nas empresas, sejam nas igrejas, no ambiente cristão. Encontrar um equilíbrio entre ser, como eu disse, competitivo e neurótico e feliz e falido. De forma que você seja produtivo, dê resultado, que a sua empresa cresça, que a sua igreja cresça, mas que ao mesmo tempo, para que isso aconteça, as pessoas sejam desenvolvidas, se invista nas pessoas, façam que elas cresçam e compartilhem essa prosperidade, seja no ambiente empresarial, seja no ambiente cristão. Bom, por hoje era isso, é isso que eu queria deixar com vocês. Espero que tenha agregado valor aí para você como líder, né? Falando um pouco sobre liderança e sobre motivação. E falando com base num líder raiz, né? Que viveu há mais de 2000 anos atrás, mas que não veio aqui só para dividir a nossa história antes de Cristo e depois de Cristo, mas para transformar o coração das pessoas e fazer de cada um de nós um líder servidor. Boa noite, obrigado por ter acompanhado nesses momentos de comunicação. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.